Olá para você que está ligado no Jornal Regional. Nós estamos aqui na Casa da Agronômica, residência oficial do governador do estado de Santa Catarina, para uma entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés, que vai fazer um balanço dessa gestão entre os anos de 2019 e 2022. É um prazer estar conversando com todos os nossos ouvintes da Rede Bela Aliança e mostrando, falando, prestando contas, como eu costumo dizer, não é? Aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham via web. O governo, apesar da pandemia, nós tivemos números importantes em várias áreas do governo de Santa Catarina. A gente pode começar a falar sobre a saúde, então, né? Na saúde, além de nós superarmos os investimentos mínimos, né, que a Constituição determina, que é 12%, nós superamos 14% de investimentos em saúde, deixamos uma herança importante, né, da ampliação de leitos de UTI, novas salas de cirurgia, enfim, estamos investindo recentemente, tem aí pouco mais de um mês, nós anunciamos investimentos da ordem de 585 milhões de reais nos hospitais filantrópicos de todo o estado de Santa Catarina. E tivemos a nota 10 para o enfrentamento dessa crise da pandemia. Institutos independentes como o IPEA, como o Centro de Liderança Pública, colocam Santa Catarina como um estado com capacidade de gestão acima da média dos estados brasileiros. Gestão eficiente, a gente fala isso. Então, nós tivemos a menor taxa de letalidade do Brasil, 1,3. Há estados que tiveram acima de 3 a taxa de letalidade. Então, isso o cidadão pode entender o que isso significaria. Se nós tivéssemos a taxa de letalidade, como alguns estados vizinhos, nós chegaríamos aí a 60 mil mortes, 80 mil mortes. Superamos 21 mil mortes, mas a gente pode ter certeza de que nós fizemos o que era possível no momento certo, na dose certa, para os resultados que Santa Catarina teve. Aí a gente compara, quando a gente diz menor taxa de letalidade, bom, então fecharam o estado na hora certa, regraram a atividade, abriram e nunca mais fecharam. Mas isso destruiu empregos? Não. Santa Catarina tem o menor desemprego do país. Praticamente Santa Catarina vive a pleno emprego, 4,3%, quando a média nacional é 11,5%, 12%. Então, a gente conseguiu equilibrar, cuidar das vidas, acreditar na ciência, avançar na vacinação da nossa população e, ao mesmo tempo, cuidar da economia do nosso estado, que é uma economia que cresce acima da média brasileira, tem sido campeão de geração de empregos, abertura de novas empresas em Santa Catarina. Então, toda uma série de cuidados que a gente conseguiu equilibrar. E a pandemia foi dura para todos nós, a gente não fez isso sozinho, nós fizemos com a força dos municípios, também do Ministério da Saúde, parceria com os municípios de Santa Catarina, todas as salas de vacina, todas as secretarias municipais, e a gente teve o resultado que era possível acima da média nacional. Então, era um momento duro de tomada de decisão, e quis Deus que a gente estivesse aqui à frente do Estado, que acreditasse na ciência, que tomasse a medida certa no momento certo e que fizesse o que tinha que fazer. Então, o Estado, nesse sentido, caminhou muito bem. Agora temos uma herança, 2 anos sem cirurgias eletivas, né? Investimentos agora, então, em outros equipamentos para que a gente possa tirar o atraso, né, dessa fila que acabou se somando. Nós temos um projeto muito importante na área da saúde para investir 18 meses em 6 meses, são mais de 600 milhões de reais para a gente. E já estamos conveniando, pactuando com vários hospitais para a oferta de cirurgias eletivas e procedimentos que ficaram represados durante a pandemia. Um investimento, por exemplo, é o Hospital Dr. Valdomiro Polaúti lá em Birama, que vai ser ampliado, vai ser reformado. São investimentos como esse, em estrutura também, não é? Exatamente. Você citou um de vários, né? São mais de 24 municípios que recebem investimentos maciços agora nesse movimento último que nós fizemos, com uma série de estruturas que vão criar novas salas, leitos clínicos, salas de centros cirúrgicos, enfim, novas UTIs, a gente vai selecionar aquelas UTIs que tem várias regiões do estado que não tinham uma única UTI e que a gente avançou em pandemia e que agora a gente vai manter para outras finalidades que não a Covid-19. É importante destacar o nosso governo, eu acho que esse enfrentamento da pandemia foi talvez o único estado que tenha sido citado até pelo próprio presidente, né, como um estado que enfrentou bem a pandemia, que
que teve ótimos resultados, se saiu muito bem, eu acho que essa foi a expressão. Nós somos um governo colaborativo com o governo federal nesse sentido, né? Tanto na descentralização das vacinas, o Ministério adquiriu, nós em menos de 24 horas entregávamos as vacinas em todos os rincões de Santa Catarina. Quando o Ministério não conseguia habilitar, pagar os leitos de UTI, Santa Catarina manteve uma diária de UTI Covid, era R$6 mil. Nós garantimos aos hospitais filantrópicos, a todos os parceiros do Estado, que fizesse essa oferta de serviço que o governo de Santa Catarina garantiria. Então, nós estamos trabalhando de forma colaborativa. A gente poderia dizer, olha, é compromisso do governo federal, então nós não vamos fazer. Não, nós não sentamos, né, e ficamos reclamando. Nós fomos avante, assim como fizemos nas rodovias federais, que o governo colabora também, com investimentos de R$500 milhão praticamente nas rodovias federais, e nas emendas parlamentares que nós complementamos, né, com mais de 30 milhões de emendas federais para poder entregar implementos agrícolas para os nossos, o homem e a mulher do campo. Então, estamos trabalhando de forma colaborativa. Santa Catarina faz além do seu papel, faz além do seu compromisso legal e está entregando, está presente em todos os municípios, em parceria com o governo federal e também, especialmente, com o governo municipal, porque, inegavelmente, o nosso governo é um governo municipalista, você deve estar acompanhando as notícias do dia a dia. Só para 470, nós separamos do Tesouro Estadual R$300 milhões. Veja, não é qualquer dinheiro, é um investimento altíssimo numa única rodovia, são 4 lotes. Eu lembro que a gente tentou construir isso lá atrás, tivemos algumas dificuldades políticas para que isso se concretizasse, e a gente saiu do investimento de 200 milhões e fomos para, então, 300 milhões para garantir o investimento nos 4 lotes. Alinhamos com o Ministério da Infraestrutura, na época o ministro Tarcísio, e a gente conseguiu fazer esse convênio com o governo federal de colaboração, mais uma vez, por isso um governo colaborativo, colocando 300 milhões na 470, na 280, na BR-280, 50 milhões, na BR-163, nós colocamos 100 milhões de reais, e na BR-285, que conecta o Rio Grande do Sul, no extremo sul de Santa Catarina, com o nosso estado, que vai abrir um corredor importante e logístico também, 15 milhões, né? Pavimento rígido lá, e as obras estão avançando. Talvez não no ritmo que nós gostaríamos, mas é importante destacar, Santa Catarina entra só com o dinheiro ali. Nós estamos pagando as empreiteiras, a obra continua sendo uma obra federal, com empreiteiras contratadas pelo governo federal, licitação federal. Nós já pagamos mais de 100 milhões. O último levantamento que eu fiz, nós havíamos pago já 106 milhões de reais, dos quais 70 já haviam sido medidos, né, e pagos na BR-470, que é um gargalo importante na região do Vale e que eu sei que é corredor logístico. E para além dessa questão econômica importante de conforto, também vem o risco que a BR tem oferecido, né? A gente tem números aí impactantes, né? A gente pode chamar de uma carnificina, são mais de 100 pessoas que morrem por ano, e não foi por outra razão, além da questão de logística, etc., mas o que nos comoveu a, de fato, estarmos presentes na região do Vale, do Alto Vale, e investir na 470 é exatamente esse dado que nós temos, né? São catarinenses. Eu costumo dizer que a rodovia é federal, mas quem está andando nas rodovias são os catarinenses. Então, o governo do estado precisaria fazer esse gesto, e assim o fez. Superamos as dificuldades burocráticas e políticas e estamos investindo nessas BRs. A promessa, o andamento, você bem colocou, Evandro, é que a promessa era para primeiro semestre, lotes 1 e 2 deste ano, né, primeiro semestre de 2022, eles ficarem conclusos. Pelo ritmo das obras, né, eu espero que se consiga fazer esse movimento, mas aparentemente parece que a gente não consegue concluir esses lotes. Seria grande conforto e grande segurança para toda a região se a gente conseguisse concluir. Mas nós vamos acompanhar essa obra que o governo federal capitania, né, com o DENIT aqui em Santa Catarina. Acho que nós temos uma nova equipe aí para o DENIT. Eu acredito que tomara que isso também é a esperança que gera para os catarinenses, que a gente consiga avançar rapidamente, desentrave de fato, né? E o governo do estado não vai faltar com os valores destinados, como nos comprometemos, com o apoio, inclusive, é importante destacar, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os deputados aprovaram esse investimento estadual em obra federal. E nas rodovias estaduais, a gente teve importantes investimentos. Teve operação de manutenção e também obras grandiosas, muito esperadas, há anos que saíssem do papel.
Lá no Alto Vale, por exemplo, a gente teve a ligação entre Poranga-Atalanta, a gente teve a ligação de Mirim Doce até a BR-470, também foi investido em rodovia estadual. Né? É verdade. Eu tive agora recentemente o presidente Getúlio também, uma obra nossa, Serra do Tucano, chama ali, né? Sim. O contorno de Rio do Sul e tantas outras obras que vão sair, né? A 350, e além das obras estaduais, convênios importantes que são contornos que hoje não estão mapeados como rodovias estaduais, que futuramente poderão ser, mas que nós estamos conveniando com os municípios. Nós temos um projeto, a gente está fazendo um EVT importante para ligar as regiões ao litoral de forma mais ágil, como é o caso de Rio do Sul também, uma rodovia paralela à 470, é um investimento que nós vamos fazer importante, que liga até a BR-101. Se a gente for pensar, toda a região também vem para a capital, também demanda serviços, enfim, voos internacionais aqui na capital. Nós temos um projeto importante, investimento de 6 bilhões de reais para uma rodovia federal, uma rodovia, aliás, estadual, né, paralela à BR-101. Ela vai ficar entre praticamente a 108 e a BR-101, é um traçado novo, uma região nova, uma rodovia nova, novos espaços de crescimento, de investimento, inovação, enfim, para Santa Catarina. Uma rodovia de 6 pistas, 150 quilômetros de extensão, um investimento mínimo de 6 bilhões de reais. Nós estamos pensando o futuro de Santa Catarina com esses investimentos. E só na região do Alto Vale é importante destacar, a gente já investiu ali na região, a partir de Rio do Sul, né, com investimentos importantes, mais de 64 milhões em Rio do Sul, mas nós investimos, se a gente somar a região toda, dá praticamente R$500 milhão. Né? E seja em transferência especial, seja em emenda parlamentar, seja em convênio com o município, na educação, na infraestrutura, na segurança, na saúde, são investimentos. Não é aquilo que o Estado teria que gastar necessariamente com a região, com um hospital próprio, coisa parecida, não. É quando o Estado toma uma decisão e repassa ao município, ou através de convênio, através de emenda parlamentar, um investimento novo, que não aquele fundo de participação dos municípios, não é a entrega necessária e obrigatória que o governo faz. Então, esses investimentos, como a gente prometeu, né, nós não prometemos obra, nenhuma ação, a gente prometeu lá atrás, em 2018, que nenhuma região ficaria esquecida. E a gente tem essa sensação. Há várias cidades, a montante de Rio do Sul, né, que a gente visitou agora na ocasião das cheias, que as pessoas nos disseram, nunca um governador esteve aqui, nunca esteve presente. Enfim, o que a gente percebe não é só na região, mas em todas as regiões, na região sul, na região oeste de Santa Catarina, as pessoas costumavam dizer, né, olha, os governos esqueceram essa região e o governo está presente. Nós temos investimento em todas as regiões, não é uma exclusividade da região do Vale, a região sul, a região oeste, o Planalto Norte, o Planalto Serrano, e com um orçamento também de sensibilidade social. Nós estamos levantando as cidades de menor IDH e o que nós podemos fazer por essas cidades para fazer com que elas consigam se desenvolver. Vários projetos importantes para a gente dar a mão aos prefeitos, independentemente de bandeira político-partidária. Eu acho que esse é um diferencial também desse governo. O Plano 1000, ele veio para coroar um movimento que nós já estamos fazendo desde 2019. Tanto que quando a gente foi calcular o Plano 1000 para algumas cidades, o plano já era 3 mil, 4 mil, 5 mil, até 10 mil. Né? Cidades pequeninas, com 2 mil habitantes, que tiverem investimentos de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões em obras estruturantes que iam transformar a realidade daquele município. O senhor mesmo define o seu governo como municipalista, né? Acho que essa palavra ficou muito marcada na gestão do governador Carlos Moisés. Quando que surgiu o start? Quando que surgiu essa... Vocês perceberam que esse era o caminho? Antes de eu ser governador. Eu tive algumas experiências, eu tenho 30 anos de serviço público, né, prestados ao Corpo de Bombeiros Militar, e é importante destacar que quando você é um comandante, como eu era, oficial do Corpo de Bombeiros, você tem que se relacionar com os municípios, você tem que se dirigir às secretarias de Estado para pedir investimentos, para fazer postos de guarda-vidas, para ampliar quartéis, para criar novas unidades. E a gente percebia que, além do trâmite, por exemplo, a experiência que a gente teve com as SDRs, né, com as secretarias regionais, além da dificuldade de não haver investimentos, a gente percebia que também não tinha uma estrutura adequada. Então, essa experiência de fazer com que os projetos vinculados ao governo do Estado pudessem ser concretizados no município com aquelas dificuldades, a gente percebeu, bom, eu como coordenador regional de defesa civil, que fui lá no sul do Estado,
eu me instalei, não na Secretaria Regional, existia a Secretaria Regional, eu me instalei numa associação de municípios, na Amurel, assim como tem várias associações, são 16 associações, se não me falha a memória, né, estado afora, e eu percebi que a associação tinha um grupo de pessoas que conhecia bem as prefeituras, as demandas, os prefeitos tinham liberdade de se relacionar ali, e ali eu comecei a trabalhar essa prática municipalista, criamos novos postos, quartéis, e eu trouxe essa experiência comigo. Então, dessa experiência, resultou em duas decisões. Uma delas, fechar as secretarias regionais, secretarias de desenvolvimento regionais, ou as ADRs, por último, né? Fechamos 20 secretarias, extinguimos todas elas. E a segunda é fazer uma relação direta com os prefeitos. Aí nós criamos os núcleos de projetos, junto com a CAN, com a Central de Atendimento aos Municípios, que são locados, a maioria deles, dentro das associações de municípios. Então, esse resultado do que acontece no governo hoje é uma prática que eu vivenciei, percebendo que a gente precisava estar mais próximo dos prefeitos. E foi realmente um movimento mais adequado. Hoje nós já temos mais de 3 bilhões e meio de investimentos nos municípios e com o projeto Plano 1000 nós vamos investir mais 7 bilhões ainda, 7 bilhões e 300 milhões de reais, aonde as pessoas vivem. O Plano 1000, para aqueles que não conhecem, é R$1.000 por habitante. Então, se a cidade tem 600 mil habitantes, recebe 600 milhões para investimento nos próximos 5 anos. Se ela tem 100 mil habitantes, ela recebe 100 milhões e assim por diante. Por isso que eu disse que há plano 4 e 5 mil, porque nós temos pequenas cidades, como Urupema, como Quilombo, como tantas outras cidades pequenas que o Estado nunca chegou com investimentos de fato. Tem riquezas importantes ligadas ao turismo, como eu citei esses dois exemplos, né? Um no Oeste, outro na Serra Catarinense, e que estavam esquecidas de fato. E que na região do Vale a gente sabe que também acontece. Então, o Plano 1000 vai chegar nessas cidades todas, né? Em todas as regiões do Estado. Hoje, os prefeitos têm a confiança de saber que tem uma parcela de investimento do governo do Estado que será direcionada à sua gente. O direcionamento não é a partidos políticos, não é a correligionários. É por isso que hoje a gente percebe um movimento político, inclusive, dos vários prefeitos de estarem ao nosso lado, ao lado do governo do Estado, independentemente de sigla partidária, porque eles perceberam que essa não é a política velha nem a nova, essa é a boa política. Isso transformou o cenário que o senhor encontrou lá em 2019 para o cenário que a gente tem hoje aqui em Santa Catarina? Certamente. Eu percebo o nosso Estado hoje como campeão de geração de empregos, de novas empresas, na média, no balanço das empresas que fecham, que morrem, as que abrem. Nós criamos alguns caminhos para desburocratizar a abertura e o fechamento de novas empresas. A nossa JUSESC hoje é uma das mais eficientes do país, totalmente online. A gente hoje consegue, antes se levava 30, 40 dias para abrir uma empresa, hoje em alguns minutos, 8 minutos, você pode abrir uma empresa no estado de Santa Catarina. Isso tudo estimula. Nós estamos, por exemplo, nesse movimento municipalista, ainda dentro do Plano 1000, para você ter uma ideia, alguns prefeitos escolheram o seguinte: olha, a minha cidade é boa, é linda, é culturalmente importante, mas eu não tenho dinheiro para fazer aqui um local para receber as empresas, né? Um centro, um parque industrial, alguns chamam de vários nomes, né? Então, o prefeito tem lá um terreno, precisa colocar máquinas, abrir uma estrada, asfaltar, fazer um condomínio industrial. Aí a gente diz, faça pelo Plano 1000, prefeito. Então, vários já fizeram esse movimento, alguns já se consolidaram, inclusive, já estão prontos, e as empresas começaram a vir, porque a empresa tem infraestrutura. Aí a Celesc, agora sob nova direção na nossa gestão, Celesc que deu muito tempo prejuízo, hoje começa a ser superavitária, mais de R$500 bilhão. Ou seja, a gente fechou as torneiras, a gente colocou pessoas retas, pessoas íntegras na gestão de todos esses processos, tanto na Celesc quanto na Casan e nas demais empresas públicas, e os resultados estão vindo, né? Os catarinenses vendo dinheiro colocado no município como nunca antes imaginavam que poderia ser possível. O Estado sempre investiu muito a partir de endividamento. A gente poderia colocar, vou sair um pouquinho da área da infraestrutura, da saúde, falar um pouquinho de segurança pública. No governo que nos antecedeu, nós investimos, o Estado investiu em 8 anos, na gestão anterior, R$300 milhões, fruto de financiamento. Você, Evandro, e todos que estão nos assistindo vão pagar até 2035 essa conta. Por isso que a dívida pública é alta, né? E agora nós já estamos fazendo a gestão dela, está diminuindo, mas eram governos baseados em financiamentos. Não se fazia boa gestão para ter recursos próprios. O nosso governo, lá 300 milhões. Nós, em 2 anos, investimos 343, superior com recursos dos catarinenses. Quando os equipamentos ficarem velhos, lá na frente, nós vamos poder reinvestir, porque nós não ficamos devendo.
Agora, esse investimento do governo anterior fica com coletes balísticos vencidos, as viaturas sendo colocadas a leilão, etc., todos os equipamentos, informática, enfim, prédios, e a gente precisa reformar. E nós vamos continuar pagando. Então, essa é uma conta que não fecha. A boa gestão, e a nossa gestão tem sido considerada por institutos independentes como a melhor gestão pública do Brasil, a boa gestão, ela gera esperança, Evandro. Esperança para as futuras gerações, né? Nós precisamos sanear, e foi isso que nós fizemos. Quando nós assumimos o governo, você mencionou 2019, olha, isso que fez o Estado crescer, dizia-se que nós não íamos pagar a folha do servidor público, dizia-se que nós não íamos pagar, que seria impagável a dívida do governo anterior de 750 milhões na saúde, que ele resolveu simplesmente não pagar os fornecedores, os parceiros dos hospitais. Então, quando você oferta serviço de saúde, você tem que pagar o fornecedor, né? E nós tiramos tudo isso da agenda, cumprimos o nosso papel e hoje tem dinheiro próprio para investir. E é importante que a população de Santa Catarina saiba, e eu acho que essa oportunidade que nós temos através do veículo é muito importante, saiba do que está acontecendo no governo, para que a gente possa, de fato, ser julgado adequadamente pela nossa população quando esse julgamento vier, ou seja, o cidadão bem informado, sabendo a diferença da gestão, dessa gestão para as que nos antecederam, inclusive revisando contratos, né? Hoje com acordo de leniência, devolução de dinheiros, empresas que confessaram suas falhas, pagamento de propina, enfim, desvios na máquina pública. E as pessoas às vezes não entendem, mas o que é a revisão de contrato, governador? Em 2018, na gestão anterior, foi comprado oxigênio para os hospitais, esse mesmo que nós usamos para a Covid, foi pago 24 milhões. E nós pagamos 12 milhões, metade do preço, tiramos um atravessador. Então estabelecemos pregão eletrônico, estabelecemos o governo sem papel, só o governo sem papel economiza mais de 30 milhões todos os anos em selo e papel A4. Então tem muita coisa que está acontecendo e é por isso que os catarinenses têm que observar de perto a nossa gestão, nos seguir nas redes sociais, receber notícia de governo, para que a gente possa acompanhar esse veículo importante que, na verdade, está nos dando a oportunidade de falar a verdade sobre o que acontece em Santa Catarina. Nós estamos inovando, né, na infraestrutura escolar, salas para trabalhos para o desenvolvimento, né, co-criação dos alunos, ambientes, espaços makers. Nós estamos fazendo quadras de beach tênis, ginásios cobertos de múltiplas funcionalidades, investindo na manutenção das escolas, são 1.064 escolas. Aquelas que não chegou o investimento ainda vai chegar e, para além disso, nós estamos investindo nas escolas municipais também. Tanto é que nós superamos os 25%, que a Constituição determina. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, nós atingimos o 25%. E pela primeira vez nós retiramos desse cômputo, desse cálculo, os inativos, a despesa com os inativos, e chegamos a 27,4%. Então, é um número que efetivamente, definitivamente, mostra que nós investimos em educação. Os professores receberam como doação para seu patrimônio próprio laptops. Nós construímos laboratórios de informática, de tecnologia, né? E tantas outras ações importantes. E, para além desses números que são históricos para Santa Catarina, a educação tem sido levada a sério com a valorização dos profissionais. O professor doutor se aposenta ao final de sua carreira com mais de R$11 mil. Um professor que entra hoje no Estado com 40 horas de curso superior não recebe menos de R$5 mil, né? Então, assim, veja, nós fizemos movimentos importantes que as pessoas precisam compreender. É a educação levada a sério, o novo ensino médio, e isso vai transformar a política, vai transformar as escolhas do cidadão, e tanto é que mexeu com esse ambiente, né, com essa aldeia da educação, porque as nossas universidades comunitárias já têm uma corrida maior para licenciatura, para quem quer ser professor. De outros estados, pessoas têm vindo fazer a seleção de ACT aqui, professores temporários. Enfim, isso movimentou esse mercado, porque efetivamente houve uma valorização da educação. E é importante lembrar, se a gente for comparar governos, no governo anterior, nos 4 anos, 2015, 16, 17 e 18, nós tivemos 401 milhões de investimento no UniEdu, que é para o aluno carente, para a Bolsa de Estudo para Ensino Superior da Universidade do Sistema CAF, Universidades Comunitárias. Só no nosso governo, lá 401 em 4 anos. Em 2021, 467 milhões. Supera em muito os 4 anos juntos. Isso elevou investimentos. Saímos de 6 mil bolsistas para 60 mil bolsistas, né? É impactante o investimento
do nosso governo. E aí, se a gente for falar na sensibilidade social, como você citou, Evandro, aí vem a questão da pobreza menstrual, a questão do Bolsa Estudante, a questão do Bolsa Atleta, que está muito ligado também à atividade educacional, o Bolsa Estudante para ensino médio, jovens e educação de jovens e adultos, e assim por diante. Então, é muito impactante o que a gente está fazendo em termos de sensibilidade social, de investimento, e fazer com que o aluno não abandone a escola, continue, porque a gente entende que as pessoas hoje, o que a gente tem de taxa de desemprego em Santa Catarina, que vive a pleno emprego, são pessoas que não se adaptaram a uma demanda de mercado, com 4% de desocupação, e é isso que a gente precisa avançar, né? Fazer com que o ensino que Santa Catarina oferece esteja alinhado com as demandas de mercado. E aí a gente vai ter efetivamente essa configuração de pleno emprego. Falando em sensibilidade social, a gente tem um programa chamado Gente Catarina, que pensa sobre todas essas questões. Como eu já citei ali em Defesa Civil, residências, faz 11 anos, há 11 anos Santa Catarina não investe em residências para enfrentar o déficit habitacional. E se a gente pegar o que é o Gente Catarina, pegamos as 61 cidades de Santa Catarina de menor índice de desenvolvimento humano, menor IDH, e fomos qualificando seus projetos. Então, o governo comparece, verifica o que a prefeitura precisa, o que eles colocam como sendo prioridade, e a gente qualifica, melhora o projeto e investe, dando oportunidade para que aquela economia se desenvolva também, gere oportunidade de renda, emprego para todas as pessoas, todos os habitantes daquela cidade. E é importante destacar que, aliado a isso, nós tivemos, você falou em municipalismo, né, nós tínhamos duas grandes bandeiras, a infraestrutura como bandeira e a marca de governo, o municipalismo. As usinas de asfalto levam para o interior do estado, para aqueles que querem viver no campo, continuar produzindo, que querem vir para o centro das cidades estudar. Condição agora, em todas as regiões, nós vamos ter usinas de asfalto, 10 milhões por usina, que o governo investe nos consórcios de municípios, para que eles possam fazer o próprio asfalto interior, especialmente na região rural, com 40%, 50% de redução de custos para esse investimento. Então, tudo isso está fazendo com que o nosso estado hoje tenha um olhar do empresariado em geral para dizer, lá, naquele pedacinho pequenininho do Brasil, 1,3% do território nacional, é um pequeno estado, mas é um gigante, é lá que eu quero investir, é lá que eu quero produzir. Então, é por isso que Santa Catarina tem sido olhada exatamente como esse olhar, né, de um estado eficiente, com uma gestão pública eficiente, o estado mais bonito do Brasil, o mais seguro do Brasil e o estado mais feliz do Brasil. É isso que a gente está fazendo aqui. Tem aí cerca de mais de um mês, eu acho, nós lançamos lá, Botuverá, a licitação para a nova barragem de Botuverá, é um investimento de 110 milhões de reais, e aí eu volto a dizer, com recursos próprios dos catarinenses. Nós não estamos esperando financiamento para fazer esse investimento. Não que a gente eventualmente não possa pegar um financiamento para fazer investimento em barragens, também é possível, mas isso mostra a saúde financeira do Estado, o equilíbrio das contas, e é importante destacar que isso gera esperança, como eu coloquei. Então, todas essas demandas que nós temos na região do Vale, as barragens que a gente precisa terminar, José Boatê, que é uma novela, né, que é uma questão de um relacionamento com o governo federal também, por ser terra indígena, tudo isso a gente está tirando do papel. Hoje nós estamos aí com investimentos prontos para serem feitos e que eu acredito que, como o governo não depende mais exatamente de financiamento, nem de investimentos necessariamente do governo federal, nós vamos avançar para fazer esses investimentos. É importante destacar que esse evento que nós tivemos das cheias, a Defesa Civil trabalhou adequadamente, trabalhou inclusive no alerta que salvou as vidas, né? Tirou as pessoas que ficariam ilhadas ou que ficariam talvez em condição de vulnerabilidade. Então o alerta funcionou, o alerta foi dado uma semana antes e viemos trabalhando, mais de uma semana antes, viemos trabalhando que realmente as pessoas precisavam acreditar que seria um grande volume de chuvas. Na véspera as pessoas ainda não acreditam, né? Mas aí eu acredito que a Defesa Civil local, com a regional e com a estadual, conseguimos mobilizar as pessoas e salvamos pessoas. Não tivemos, de fato, a exceção de um acidente com um veículo, né? Não tivemos, assim, comunidades em vulnerabilidade por conta desse tempo. Eu visitei algumas regiões, a região do Vale, a região de Anitápolis, a região da Serra Catarinense, a região do sul do estado. Nós fizemos, inclusive, uma reunião que nossa determinação
já estamos fazendo rodovias federais, desobstruindo todas que estão obstruídas, já praticamente superamos todos os obstáculos. Vamos auxiliar os prefeitos nas rodovias municipais, várias barreiras caíram, enfim, rodovias que foram destruídas. Casas que foram arrastadas ou que estão em área de risco, nós vamos fazer uma parceria com os prefeitos que nos ofereçam terrenos fora da área da cota de inundação para que a gente invista, então, e consiga retirar aquelas pessoas das áreas de risco. E também vamos investir, obviamente, em barragens, em novas estruturas, para que em outras regiões também, né, para além daquelas que a gente tem que concluir na região do Vale. Então, o governo está caminhando com esse olhar sensível, como sendo também uma pauta extremamente relevante, essa da segurança, até porque a minha origem é dos bombeiros, da área da defesa civil, e não poderia ser diferente do comportamento aqui no governo. Para encerrar, tirando o papel de governador, o Carlos Moisés da Silva catarinense, o que ele quer como catarinense para o futuro do estado? Eu sempre coloquei como bandeira e como um objetivo pessoal meu, a gente quando criança sempre imaginava, né? Quem nunca pensou, né? Se um dia, né? Você está com os coleguinhas ali brincando na areia, no chão, se um dia eu fosse o presidente, se um dia eu fosse um governador, se um dia eu fosse um prefeito, se um dia eu fosse... Então, esse meu momento chegou. Eu tive a oportunidade de tomar decisões importantes para o estado de Santa Catarina. E eu sempre tive em mente que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, todo esse nosso foco em infraestrutura, que vai refletir em melhor segurança, melhor educação, melhor saúde, melhor qualidade de vida, turismo, etc., e oportunidades, é diminuir o sofrimento. Quando você tem uma rodovia que mata pessoas, quando você tem um grande trajeto para vencer, para chegar na escola, para chegar no trabalho, problemas de trânsito, filas, etc., sofrimento na saúde, a impossibilidade, pessoas inteligentes que passam no vestibular, a impossibilidade de pagar uma faculdade, de realizar seus sonhos, e isso é trabalhar para diminuir esse sofrimento e para gerar, obviamente, alegria, né, conforto para as pessoas. Então, eu me sinto muito realizado hoje com todas as entregas que nós fazemos, mesmo em pandemia, mesmo depois de 2 anos de enfrentamento duro e pesado, com o melhor resultado do Brasil, é importante se dizer, depois de 2 afastamentos injustos, 2 processos de impeachment absolutamente sem justa causa, motivados por questões meramente políticas e interesseiras, tentando derrubar um governo íntegro, um governo que está hoje entregando o melhor para Santa Catarina e para o país, e é reconhecidamente, inclusive dentre os parlamentares, um governo que tem que continuar. Eu ouço isso da maioria dos parlamentares que eu conheço hoje em Santa Catarina. Então, é realização. O sentimento do manezinho da ilha, que foi radicado no sul, mas que hoje olha para todas as regiões, não precisa ser um governador serrano para investir na Serra Catarinense. Aliás, esse período é o período em que mais investimentos essa Serra Catarinense recebeu. Da mesma forma como o Planalto Norte irá receber, a região do Vale, a região do Norte, do Oeste, extremo Oeste de Santa Catarina. O estado não termina mais em Chapecó, o estado não termina mais em Criciúma. A gente ouve muitas coisas assim e isso traz realização. A gente está conseguindo chegar nos extremos do nosso estado, que é onde, para aquelas pessoas que vivem lá, não é o fim do estado. Lá é onde o estado começa. É isso que as pequenas cidades que fazem divisa com os demais estados colocam para a gente, né? Municípios limítrofes a outros que não são de Santa Catarina, dizem, governador, aqui é onde o estado começa. E é dessa forma que a gente está vendo Santa Catarina. Investir num governo para todas as cidades, para cada cidadão, investimento em todas as áreas.